Você já deve ter reparado como algumas coisas ao nosso redor enferrujam. Um prego, o portão da sua casa, e eu perdi uma bicicleta inteirinha quando mudei para a praia. Por que será que isso acontece? A resposta está na eletroquímica e chama-se corrosão. Quando as coisas enferrujam, acontece um fenômeno chamado corrosão, que é muito comum em materiais metálicos que contêm ferro, como o aço, por exemplo. Lembre-se que tudo ao nosso redor é formado de átomos. Se nós pudéssemos ver os átomos que tem numa barra de aço, nós encontraríamos diversos átomos de ferro por ali. A ferrugem é formada por uma reação química entre esses átomos de ferro e o oxigênio, o mesmo oxigênio que nós respiramos. Isso acontece da seguinte maneira: como qualquer outro átomo, o ferro é formado por prótons e nêutrons no núcleo e elétrons ao seu redor. Quando o átomo de ferro encontra a molécula de oxigênio, ele perde 2 elétrons para ela. E um átomo, quando perde elétrons, nós chamamos esse fenômeno de oxidação. Por isso, você já deve ter ouvido o termo oxidado para se referir ao material que enferrujou, corroeu. Acontece que, além de perder esses 2 elétrons, aquele átomo de ferro não consegue mais se manter na estrutura metálica. Ele acaba saindo, e o destino mais comum é ele se combinar com o mesmo átomo de oxigênio que recebeu os elétrons. Diferentes compostos podem se formar entre o ferro, oxigênio e até algumas moléculas de água que estão por ali. Por isso, a ferrugem possui diferentes cores. Algumas são mais escuras e outras podem ser mais claras, para tons mais laranjas. Depende do composto formado entre ferro, oxigênio e até essas moléculas de água. Para nossa sorte, isso não acontece de uma maneira tão fácil assim. Para facilitar a transferência de elétrons, a primeira coisa que a gente precisa é que a superfície metálica esteja molhada, pois a água facilita a transferência. E uma outra coisa que facilita muito é quando essa água contém íons dissolvidos, o que é muito comum na água salgada. Por isso que cidades no litoral, próximas ao mar, têm um problema muito grande com corrosão. Por causa da maresia, que é quando o vento carrega gotículas de água do mar, nós temos materiais que são expostos a essa água salgada. E foi assim que eu perdi minha bicicleta quando vim morar no Rio de Janeiro. Não protegi ela direito, ela ficou exposta a maresia, chuva, vento e um calor de 40 graus, que aceleraram a oxidação do ferro e minha bicicleta ficou todinha enferrujada. Se fosse só a ferrugem, até que tudo bem, mas quando a estrutura metálica perde átomos de ferro, ela também perde massa, ela fica mais frágil e pode formar até buracos dentro dela. E se isso já é um problema para minha bicicleta, imagine um navio de aço que está em alto mar. Bem, mas podem ficar tranquilos, nós temos maneiras de nos proteger e combater a corrosão, e por isso que esses navios não saem afundando por aí. You have probably noticed how some things around us get rusty. A nail, the gate of our house, and I lost an entire bike when I moved to the beach. Why does it happen? The answer is in electrochemistry, and it's called corrosion. Corrosion is the name of the process that makes things get rusty, and it's very common in metallic materials that contains iron, like steel, for example. Remember that everything around us is made of atoms, and if we could see the atoms that we have here in the steel structure, we would find a lot of iron atoms there. Rust is formed by a chemical reaction between this iron atom and the oxygen, the same oxygen that we breathe. Well, like any other atom, iron contains a nucleus that has protons and neutrons and a lot of electrons around it. So when this iron atom encounters an oxygen molecule, it loses 2 electrons to it. And when an atom loses electrons, we call this process oxidation. And this is why the word oxidized is used to materials that are getting corroded, getting rusty. Well, besides losing 2 electrons, iron atom cannot stay in the metallic structure anymore. And when it leaves, it generally combines with oxygen, the same oxygen that received the electrons, and different compounds can be formed between iron, oxygen, and even some water molecules around. Those different compounds have different colors, and this is why rust sometimes it's darker and other times form this bright orange color. It depends on the compound. Well, for our luck, it's not that easy for this transfer of electrons to happen. It's very difficult for the electron to go from the iron atom to the oxygen in the air. First thing, we need a wet surface in the metal, because water must make it more easier for the electrons to transfer. And another thing is that this water needs to contain dissolved ions, which is very common in salty water. And this is why cities that are close to the sea have a lot of problems with corrosion. Because of the air sea, when the wind blows tiny droplets of seawater, this salty water encounters these metallic structures. And this is how I lost my bike.
I didn't protect it very well, it got exposed to air, sea, rain, and a 40 degrees Celsius heat that speed up the corrosion process. Well, if it was only by the color, for me that would be no problem. But the thing is, when iron leaves the metallic structure, the structure loses mass, gets weak, and can even form holes on it. If this is bad for my bike, imagine for a ship that is made of steel that is in the ocean. Well, no need to worry, we have ways to prevent and fight against corrosion, and this is why those ships are not sinking around.